Quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo no canal para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Primeiramente, pessoal, gostaria de pedir para vocês: se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros torcedores, outros vascaínos, outros amantes dos esportes e do futebol em geral. Deixa seu comentário aqui nesse vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, sou vascaíno desde que eu me entendo por gente. Nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E agora, com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, estou chegando aqui para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias desse dia de hoje. Quinta-feira, 19 de outubro de 2023, dia após uma sensacional vitória do Vasco ontem à noite. O Vasco venceu o Fortaleza ontem à noite por 1-0, o gol do nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet. Então, hoje é o dia após essa grande vitória do Vasco, na minha opinião, uma vitória sensacional do Vasco. Venceu uma grande equipe, Fortaleza, que daqui a 9 dias vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra a LDU do Equador. E Fortaleza é a melhor campanha do segundo turno, o Vasco com 16 pontos, o Vasco com essa vitória de ontem é a segunda melhor campanha do segundo turno, com 14 pontos. Portanto, torcida do Vasco, comemore sim hoje a vitória de ontem, que na minha opinião é uma vitória que vai dar confiança, vai trazer de volta a confiança para essa equipe do Vasco. Uma vitória fundamental, na minha opinião. Chegamos aos 30 pontos. Vitória fundamental que será fundamental para alcançar o nosso grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A, e ano que vem com reposições pontuais no elenco, já que montamos uma base, uma espinha dorsal nessa nova equipe do Vasco esse ano, com as contratações que chegaram na janela de transferências do meio do ano. Ano que vem, em 2024, com reposições pontuais no elenco, buscar coisas maiores, que nós vascaínos sabemos que é o nosso verdadeiro lugar, do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, pessoal, notícia que sai hoje é ainda tudo que aconteceu ontem em São Januário, né? Foi uma noite épica em São Januário, todos os fatores ali, né, somando juntos para que no final o Vasco alcançasse uma grande vitória. Então, um desses fatores, o Vasco é muito mais do que um clube de futebol, né? Nós vascaínos sabemos disso. E eu quis trazer essa ação que aconteceu ontem no jogo, que, na minha opinião, é o que faz do Vasco, essa dentre muitas outras, né, desde a sua fundação, né, ao longo dos seus 125 anos de história, a história mais bonita do futebol mundial. De longe, na minha opinião, a história do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, essa ação
é o que faz do Vasco ser muito mais do que um clube de futebol. A notícia é a seguinte: crianças ganham bandeirão e entregam carta a Verratti em jogo do Vasco. A partida contra o Fortaleza é marcada por ações voltadas para torcedores mirins. O jogo contra o Fortaleza na noite desta quarta-feira, ou seja, ontem, foi marcado por homenagem a pequenos torcedores do Vasco, no mês das crianças. Xodó da torcida, Guilherme é um dos personagens escolhidos, o nosso famoso Gui. Um grande beijo, Gui, você é simplesmente sensacional. Sou seu fã. O time carioca venceu por 1-0, gol do francês, o nosso camisa 10, Dimitri Payet. Gui e outros 2 torcedores mirins, Heitor e Manuela, ganharam bandeirão dos vascaínos. Os 3 foram a São Januário para o jogo. Notícia segue. Para completar a noite das crianças, Gabriel Fontes também viveu um momento especial em São Januário. O pequeno Gabriel veio do Espírito Santo, assim como já tinha acontecido contra o São Paulo, para assistir ao jogo. Ele entrou em campo com os torcedores e realizou o sonho de conhecer seu ídolo, o centroavante Pablo Verratti, nosso centroavante, nosso pirata da colina. Aqui tem uma aspas, abre aspas, uma declaração. O coração estava a 1000 por hora, muita emoção encontrar o Verratti, também vi o Rossi, o Payet, Alex Teixeira, o Pumita, Léo Jardim, Léo Pelé, Michael. Foi tanta emoção que esqueci até do Peck. Mas no final eu pego ele. Risos. Essas aspas para o Gabriel. Gabriel aproveitou o encontro com o Verratti para entregar um cartão ao argentino. Aí tem aqui os desenhos, a cartinha, ele escreveu uma cartinha para o Verratti, fez um desenho dele, ele é cadeirante, ele na cadeira de rodas, e o Verratti jogando bola, os dois. Sensacional, sensacional, pessoal. Essa ação de ontem foi sensacional, espetacular. Parabéns ao Vasco. São essas ações que me fazem ter orgulho de ser vascaíno e de ter certeza absoluta que lá atrás, quando criança, eu fiz a escolha certa de torcer para este clube, que é muito mais por ações como essa, dentre muitas outras, desde sua fundação, 125 anos de história, a história mais bonita do futebol mundial, nosso amado gigantesco Vasco da Gama. Então, são essas ações, dentre muitas outras, ao longo desses 125 anos, dessa linda história, que me fazem ter orgulho de ser vascaíno e de ter certeza que lá atrás, quando criança, eu fiz a escolha certa de torcer por esse clube, o nosso amado Vascão, que é muito mais do que um simples clube de futebol. Nós vascaínos, 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nós vascaínos sabemos disso, não é mesmo? Então, notícia segue, né? Quem são os pequenos homenageados, né? Guilherme, o nosso Gui, nosso amado Gui, te amo, Gui, sou seu fã. Guilherme, de 8 anos, tornou-se xodó da torcida depois que sua história viralizou nas redes sociais. O pequeno é portador de uma doença genética rara, a epidermólise bolhosa, e chegou a ficar 16 dias em coma. A principal característica dessa condição é o aparecimento de bolhas e feridas, especialmente nas áreas de maior atrito e nas mucosas. Ele é fã de Gabriel Peck e os dois hoje são amigos. Sensacional. Parabéns, Peck, também tem todo o meu respeito. Depois que eu vi a recepção do Peck com o Gui, né? Depois que eu vi essa história do Gui gostar do Peck e a maneira que o Peck recebeu o Gui, a maneira que o Peck tratou o Gui e viraram amigos,
Gabriel Peck, você tem todo o meu respeito. Foi sensacional a sua recepção ao guia. Parabéns. Decidido. A principal característica dessa condição é o aparecimento de bolhas e feridas. Ele é fã de Peck. Após a alta do hospital, o Gui foi ao CT do Vasco conhecer os jogadores. Heitor, de 11 anos, outro homenageado, Heitor, de 11 anos, nasceu com mielomeningocele. Uma má formação da coluna vertebral que causa paralisia dos membros inferiores. Mesmo com as importantes limitações físicas, o jovem torcedor é presença garantida nos Jogos do Vasco, em São Januário. É o famoso Heitorzinho. Manuela, a outra personagem, Manuela, de 8 anos, a outra homenageada ontem pelo Bandeirão, torcida do Vasco, fez. Manuela, de 8 anos, é moradora de Guapimirim, localizada a 65 quilômetros da capital fluminense, e foi modelo no lançamento do terceiro uniforme do Vasco na temporada, que homenageou o centenário dos Camisas Negras, o histórico time do Vasco de 1923, que completa 100 anos. A jovem torcedora participou da campanha ao lado do pai e do primo. Essa camisa do Vasco dos Camisas Negras, comemorativa, terceiro uniforme do Vasco, oficializado, terceiro uniforme do Vasco. Além de estar dando muita sorte, o Vasco tem jogado com ela, alcançado as vitórias jogando com ela. É uma camisa sensacional, a história dessa camisa é espetacular, a energia que essa camisa traz. Faço um pedido ao Vasco que atue com essa camisa até o final, nesses 11 jogos que faltam. Essa camisa, a história dela é sensacional. As Camisas Negras completando, como camisa comemorativa aos 100 anos dos Camisas Negras. Time histórico do Vasco, que fez história em 1923. Parabéns ao Vasco, essa camisa ainda não tenho a minha, vou adquirir em breve. Vou trazer aqui no canal. Você, torcedor do Vasco que ainda não tem, adquire essa camisa, ela é simplesmente espetacular, lindíssima, sensacional. Gabriel Fontes, de 9 anos, mora em Serra, no Espírito Santo, que é o que entregou a cartinha e o desenho overhead. Gabriel Fontes, de 9 anos, mora em Serra, no Espírito Santo, começou a torcer pelo Vasco após uma palestra na escola. O pequeno escolheu uma camisa do clube que iria ser doada junto com a de outro time e fez os pais virarem vascaínos também. Ele foi diagnosticado com hialinose sistêmica infantil, síndrome que limita seus movimentos de braços e pernas. Pessoal, acho importante eu estar trazendo essa notícia aqui, essa ação ontem. Eu me emocionei vendo essa ação do Vasco ontem, né, junto com o jogo, tudo que aconteceu ontem, achei sensacional. E acho importante trazer essa notícia aqui, que eu, além de achar a ação espetacular, são ações como essa, dentre inúmeras outras, que na minha opinião fazem do Vasco ser muito mais do que um simples clube de futebol. O Vasco é muito mais do que isso, nós vascaínos sabemos disso. E são ações como essa que me fazem ter orgulho de ser Vasco e saber que lá atrás, quando criança, eu com certeza fiz a escolha certa de escolher torcer para este clube. A história mais bonita do futebol, nosso amado gigantesco Vasco da Gama. Muito mais do que um clube de futebol é o nosso Vasco. Então, pessoal, ainda sobre o jogo de ontem, nosso treinador Ramon Dias, né, ainda sobre o jogo de ontem, nosso treinador Ramon Dias, ele admitiu a pressão por resultado, né, no Vasco e projeta fuga do Z4. Abre aspas por Ramon,
Sempre que possível eu vou trazer aqui notícias do Ramon. Sou fã, treinadoraço top argentino, treinador top à altura do nosso amado gigantesco Vasco da Gama. Então sempre que puder eu vou estar trazendo aqui notícias do Ramon. Na minha opinião, agora temos um treinador, coisa que não tínhamos antes, tínhamos um estagiário na frente do nosso Vasco. Nada contra o estagiário, até porque não o conheço, não tenho motivo nenhum para ter nada pessoal contra ele. Porém, não está à altura do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E para mim não existe coincidência. O estagiário entregou inacreditáveis 9 pontos em 14 jogos. Um desempenho pífio, uma vergonha. Desempenho pífio que o estagiário entregou no comando do Vasco. Então, nosso treinador Ramon Dias valoriza a ascensão do time e garante a luta até a 38ª rodada. O Vasco voltou a ser feliz no Campeonato Brasileiro, bababá. Então aqui uma aspas do Ramon. Uma aspas aqui, abre aspas para o nosso treinador Ramon Dias. Ele tem muita experiência, está melhorando dia a dia. Declaração do Ramon sobre o Paê após o jogo. Ele tem muita experiência, está melhorando dia a dia, tomando conhecimento do futebol brasileiro. Estamos trabalhando muito com ele, para ele entender isso. Está melhorando, está mostrando sua categoria. Feliz por ele e pelo grupo, disse ao se referir ao camisa 10 vascaíno. O técnico garantiu que o time vai competir até o fim do campeonato e valorizou a ascensão na tabela. A equipe subiu uma posição e, consequentemente, saiu do Z4. Dependendo do resultado entre Santos e Bragantino nesta quinta, ou seja, hoje, pode seguir fora do Z4. E agora o foco do Vasco se volta para o clássico contra a Mulambada no próximo domingo no Maracanã. Lugar de vascaíno domingo é no Maracanã contra a Mulambada, apoiar o nosso Vascão. O momento é bom, o time voltou a confiança e o Vasco tem tudo para fazer uma grande partida domingo e alcançar uma vitória contra a Mulambada domingo no Maracanã. E o nosso treinador Ramon Dias, né, diga-se aqui de passagem, né, pessoal, treinava o Al Hilal, né, que no início do ano eliminou a Mulambada do Mundial. Então o nosso treinador conhece bem o time deles, né? Então estou muito confiante nesse time do Vasco para esse jogo. E hoje, pessoal, hoje é dia de secar o Santos. Hoje o Santos precisa perder para o Bragantino na Vila Belmiro. Resultado muito possível de acontecer. Então hoje é dia de secar o Santos precisa perder para o Bragantino na Vila Belmiro para o Vasco se manter fora do Z4. Então, pessoal, estou chegando aqui ao final do vídeo. Eu vou voltar com mais atualizações, né? Aqui terá atualizações diárias de notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo para o YouTube distribuir o nosso vídeo para os outros vascaínos. Deixa seu comentário no vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Aqui será de vascaíno para vascaíno. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas!